Vamos continuar. Quer dizer, eu estava simplesmente terminando de falar essa prancha aí, no sentido de que a ideia com o terceiro quartil, ou perdão, o terceiro decil, é dizer que, já que ele deu igual a 69,4 anos, que estima-se, né, a interpretação dele é essa, estima-se que 30% da população mundial atual, né, porque esse é dado de 2019, é publicado esse ano, não sobreviva acima de 69,4 anos. Esses 4 décimos de anos correspondem a 3 meses do ano. Então, a idade mesmo é 69 anos e 3 meses é a idade máxima que vai viver 30% da população mundial nessas condições de expectativa de vida, né, ao nascer. Ok? Bom, mas então eu disse que a gente ia fechar esse exemplo e agora vamos dar um outro exemplo, tá? Então, um outro exemplo será um exemplo calcado numa pesquisa do professor Francisco Pena, da UFMG. Ele é pediatra, é titular pediatra, né? E essa pesquisa foi feita em 1984 e a fonte, eu estou deixando aí a fonte, uma página da internet lá da Universidade do Paraná, tá? Então, a ideia básica aí ele estudou a parte do teor de gordura fecal das crianças, de 43 crianças, né? E os valores em grama por 24 horas, desses 43 valores se distribuíram, né, dessa forma aí, desde 0,5 gramas até 1 grama, o primeiro intervalo, né? O segundo é de 1 grama por 24 horas até 1,5 grama por 24 horas e assim sucessivamente até o último, que é de 4,5 gramas por 24 horas até 5 gramas por 24 horas. Tá? Então a distribuição está aí e nós vamos procurar encontrar o 95º percentil. Tá? Vamos ver como é que a gente acha isso daí. Seguindo o roteiro que a gente preparou, né? Construir então, a partir dessa tabela, construir a coluna das frequências acumuladas, ok? Então, a frequência acumulada da primeira só tem uma criança, então até o primeiro intervalo eu tenho a frequência igual a 1. A acumulação até o segundo intervalo é 1 mais 6, 7, depois mais 9, 16, mais 10, 26, e aí sucessivamente eu tenho todas as frequências acumuladas até o respectivo intervalo, tá? Bom, o segundo passo é identificar o valor de R, ou seja, quantas divisões eu vou trabalhar na totalidade da amostra que me foi colocada, né? Então, como a gente deseja o 95º percentil, que é o P95 ou o Q índice 0,95, tá? A gente então sabe que o percentil, né, ou centil, implica na divisão em 100 partes, né? Ou seja, dividir o todo, a amostra de 43 crianças, né, em 100 partes. Evidentemente, isso não tem importância, porque a gente não tem nem 100 crianças para dividir em 100 partes, mas mesmo que dê número quebrado, não tem problema, tá? Então, o valor de R, ou seja, quantas partes a gente vai dividir esse todo, vai ser em 100 partes, R igual a 100, tá? E, seguindo, a gente então vai precisar identificar qual é esse quantil que eu preciso utilizar aí. Na verdade, a gente já sabe que é o 95º, não é isso? Então, se o R é igual a 100, ou seja, vamos dividir em 100 partes,
esse valor de I, né, quantas partes eu vou considerar até chegar a essa estatística de ordem, ele pode ser 100 partes, então são 99 pontos. Vai de 1, 2, 3, qualquer um desses até o 99. Tá? Como a gente deseja o 95º percentil, né? Então o I aí vai ser igual a 95. Ok? Bom, em seguida vamos identificar o tamanho da amostra. Então o tamanho da amostra é 43. Né? 43, esse valor aqui que está no final dessa primeira coluna de frequências. São 43 crianças que foram trabalhadas. O passo seguinte é a gente, então, procurar identificar a ordem da fração amostral do quantil do Q índice 0,95. Né? Esse alfa vai ser I, que é o 95, dividido por R, que é 100. 95 dividido por 100, né? O alfa vai ser 0,95. Então, o que eu quero é o Q índice alfa, Q índice 0,95, tá? Que é o 95º percentil. Bom, depois a gente vai procurar... esse é o que eu falei agora. Agora a gente vai procurar encontrar a posição, né, alfa vezes n, da estatística de ordem, ou seja, do 95º percentil no rol de dados, ou seja, onde é que ele está lá. A posição, então, é dada por alfa vezes n, ou seja, 0,95 vezes 43, que é igual a 40,85. Tá? Bem, depois disso, a gente precisa encontrar o intervalo onde se encontra essa posição, né, esse alfa n, do quantil de ordem alfa. Bom, se a posição do 95º percentil é 40,85, né, devemos procurar na coluna das frequências acumuladas qual é o intervalo que está essa posição, 40,85. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar nas frequências acumuladas e verificar o seguinte: 40,85 é menor do que essa frequência acumulada de 42 aqui, mas é maior do que a anterior, que é 39. Então, se essa estatística de ordem não está até ao intervalo 3 até 3,5, e está até 3,5 e 4, é porque ele está no 3,5 e 4. Tá? Então, com isso, a gente identifica que o intervalo que contém o 95º percentil é o intervalo que vai de 3,5 a 4, né, gramas por 24 horas. Bom, a partir daí, eu preciso, então, levantar aqueles dados para que eu tenha a possibilidade de colocar naquela fórmula geral e encontrar o valor do 95º percentil. Tá? Então, a gente sabe que o intervalo que contém o 95º percentil é o intervalo que vai de 3,5 a 4. Tá? Bom, eu escrevi embaixo agora aqui, porque não tinha espaço aqui em cima. A fórmula é Q índice alfa, né, igual a essa tralha toda aí. Então, qual é o Q índice alfa? Né? O Q índice alfa é o que a gente já tinha visto, o Q 0,95, que é o 95º quintil ou centil. Tá? Bom, então ele vai ser colocado aqui, Q índice 0,95. Né? Agora precisamos ver o seguinte da forma, que é o limite inferior da classe que contém, né, o limite inferior da classe que contém esse 95º percentil. Né? O limite inferior nada mais é do que o limite inferior do intervalo, que é 3,5. Né?
Então é 3,5 gramas por 24 horas. Tá bom? Então esse valorzinho vai entrar aqui no limite inferior. Ora, o seguinte vai ser achar, né, a posição aqui, esse αn, a posição do 95º percentil. A gente já viu que isso aí dá 40,85. Basta dividir 95, né? E 95 por 100, então vai dar 0,95. Bom, feito isso, vamos procurar o seguinte, que é a frequência acumulada da classe anterior. A frequência acumulada da classe anterior, né? Aqui, a classe é essa daqui, de 3,5 a 4, a anterior dela é de 3 até 3,5. E a frequência acumulada do 3 até 3,5 é 39, tá? Então esse valor vai ser igual a 39. Bem, vamos procurar agora o valor do denominador dessa fração, né? Então o F, índice que é alfa, vai ser a frequência da classe que contém essa 95º percentil, que é a frequência 3 casos na classe, no intervalo de 3,5 até 4. Ok? Então esse valor é 3 e finalmente eu preciso da amplitude desse intervalo de 3,5 a 4. Então basta eu subtrair o limite superior dele, que é 4, menos o inicial dele, que é 3,5, que vai dar 0,5. Então é meio grama por 24 horas. Tá bem? Então agora é só colocar essas coisas, esses valores todos nos respectivos lugares da fórmula e chegar à conclusão que o Q 0,95, ou seja, o 95º percentil, é igual a limite inferior, que é 3,5, né? 3,5 mais 0,95 vezes 43, que é a posição dessa estatística de ordem, menos a acumulação até a classe anterior, que é 39, dividido por quantos indivíduos tem na classe. A gente viu que eram 3 indivíduos, dividido por 3. E isso aí é a fração da amplitude, que é igual a 4. Tá? 4 não, desculpe, 0,5. A amplitude da classe, né? 0,5. Então, com isso, a gente fazendo um pouquinho mais de conta, vai dar os 40,85 menos 39 ali no numerador, a única coisa que mudou aí de um para o outro. E, finalmente, a gente então dá o resultado final, que é 3,81 gramas, né, por 24 horas. Né? Era 3,5 mais 0,31, então deu o 3,81 gramas por 24 horas, é o valor do 95º percentil. Tá? Então, o que se tem aí é que estima-se que 95% das crianças, né, sadias, porque esse estudo foi feito só com crianças sadias, né, 95% das crianças sadias apresentam teor de gordura fecal até o máximo de 3,81 gramas por 24 horas. É isso que significa isso. Tá bem? Então agora a gente vai fazer conversar sobre esse mesmo exercício, só que ao invés de usar frequências absolutas, vamos usar as frequências acumuladas, só para vocês verem que o resultado não vai mudar, mas a forma de encarar esses valorizinhos aí é diferente. Tá? Bom, mesmo exemplo com frequências relativas. Tá? Bem, então eu vou botar o geral aí e o que a gente vai ver? Onde estava naquele numerador alfa vezes n, agora só vai estar o alfa. E o alfa vai ser exatamente o 0,95. Né? É a relatividade da posição dentro do todo. Tá? Menos, aí eu tenho que pegar a frequência acumulada da classe anterior, mas a frequência relativa. Né? Então a gente vai ver a frequência relativa aqui da classe anterior, e essa frequência relativa é 0,907.
da classe de 3 até 3,5, tá? Ok? Bom, agora eu vou precisar, nesse denominador aqui, da frequência da classe que contém a separação, da classe de 3,5 a 4. Só que é a frequência relativa. Então, a frequência relativa é o quê? É a frequência da classe dividido pelo total da distribuição, que é igual a 3 dividido por 4. Então, ele aqui. Onde é que eu botei isso? Está aqui em cima. Aqui em cima. 3 dividido por 4. Tá? 3 dividido por 4, não. É 3 dividido por 43, que vai dar 0,070. Tá? Bom. E agora, então, já que eu tenho esses valores, é só eu pegar tudo e jogar dentro dessa forma aqui. O Q-índice alfa é o 0,95 mesmo, né, que é o que eu quero. O limite inferior da classe é o 3,5, né? Ok? Porque eu tenho que saber o seguinte, quando eu fiz o alfa igual a 0,95, eu tenho que procurar aqui na coluna das frequências acumuladas, onde é que é maior, que é menor do que é maior que 0,95, que é exatamente esse 0,977, que é o 3,5 a 4, né? Isso aí é maior que o 0,95, e a frequência anterior, esse 0,95 é maior do que ela. Então ele está na classe de 3,5 a 4. Tá? Feito isso, então é só eu colocar aqui os valores. 3,5 aqui, limite inferior, a posição da frequência relativa do 95º percentil, que é o 0,95. Essa aqui é a frequência da classe anterior, que é 0,907, dividido por 0,070, né? E toda essa fração aí multiplicando meio, que é o tamanho dessa classe, a amplitude dessa classe. Tá? Com isso tudo vai dar o 3,81 gramas por 24 horas, que é o mesmo valor que a gente tinha chegado ali anteriormente. Tá bem? Bom, então essas ideias todas, né, elas fecham, né, todas as estatísticas de ordem usualmente vistas por nós. Né? Vocês procurando nos livros, vocês vão ver que não passam muito daí não. Tá? Bom, mas a gente está falando também que a gente tem uma ferramenta que a gente pode utilizar. Por exemplo, como é que fica isso no Excel? Né? Como é que a gente calcula essas coisas? A gente acha essas estatísticas de ordem no Excel? Tá? No Excel tem algumas funções que nos ajudam a fazer isso. Tá? Então, agora, só quero lembrar o seguinte, o Excel é aquela pilha de valores colocados nas células de uma coluna. Tá? Então, esses 43 valores aí de gordura fecal, você teria 43 valores empilhados numa coluna do Excel. Né? Evidentemente referidos a cada criança, mas empilhados, como a gente viu aqueles outros todos da pesquisa 1, por exemplo. Né? Então, mas esses valores, os 43 valores aí, vai fazer então com que a gente possa buscar, mas eu não vou precisar ficar construindo tabela para fazer isso. Tá? Basta eu dar um comando e o Excel vai me dizer qual é o valor que ele vai calcular para essa estatística, qual é o valor dessa estatística de ordem que eu queira. Tá bom? Então, para essas estatísticas de ordem todas, a gente tem então, por exemplo, o mínimo, a gente já viu, já trabalhamos com isso, né? É o mínimo daquela sequência de células. Eu não botei sequência de células porque eu não tinha nenhum exemplo específico para isso, né? Mas a gente já viu lá que é o mínimo naquele caso dos irmãos, né, da pesquisa 1, era no mínimo, o mínimo dos valores que iam da célula D2, se não me engano, até a D128. Pá, saiu. Então esses números são todos os 43 números, por exemplo, desse exemplo. Tá? A outra função, que é a função do máximo, é a mesma coisa, a gente já viu como é que faz isso. Tá? Agora, a mediana. Né? A mediana também a gente já viu que é só escrever med, né, igual med, e botar um intervalo de células que você quer. E ela vai te dar a posição do meio. Seja
quantidade par de termos, quantidade ímpar, isso não interessa. O sistema lá é que vai se resolver para te dar o valor, tá bom? É isso daí. Agora, das outras quantidades de divisões, né? No caso a mediana são só 2 divisões, o R é igual a 2, o Excel só te dá nessa forma fechada, né, de função pré-definida, ele só vai te dar os quartis e os percentis, né? Ele não tem uma função para quintis, para decis, não, ele dá logo o percentil. Porque a gente já viu que, por exemplo, o quarto decil é a mesma coisa que o percentil 0,40, ou o quadragésimo percentil, né? Ou o quantil 0,40. Então, basta ele trabalhar com percentil, né? E você sabe exatamente o que você precisa, tá bom? Então, para te dar os quartis, a gente então tem aquela forma quartil, né? Igual, quartil, e aí bota um intervalo de valores e diz se você quer qual. O zerésimo quartil, que é o valor mínimo, né? Depois vem 1 para primeiro quartil, 2 para segundo quartil, ou mediana, a mesma coisa, 3 para terceiro quartil, e o 4 a gente dá o valor máximo, tá? Isso a gente já viu também, ok? E a outra função é a função dos percentis, né? Então, igual percentil, aí tem um intervalo de valores que você quer ver qual é o percentil, de onde você quer tirar o percentil, e esse valor alfa você tem que colocar. Quer dizer, alfa é a ordem do percentil que você quer. Se você quiser, por exemplo, o 65º percentil, então o alfa vai ser 0,65. Quer dizer, é sempre um valor entre 0 e 1, tá? Ok? Então é isso que a gente tem que colocar aí. Então, se você pegasse, tivesse no arquivo, né, como é que diz, na planilha, uma coluna com esses 43 valores de gordura fecal, bastava você então pedir a faixa de valores, né, que ia talvez sei lá, do A1 até o A44, para bater os 43 valores, né, A1 ao 44, ponto e vírgula, 0,95, que seria o valor de alfa, tá? E aí ele te daria um valor. Não sei se é exatamente esse que a gente calculou, porque aí são métodos possivelmente diferentes para calcular, mas os valores vão ser bem próximos um do outro, tá ok? Bom, e esse valor do alfa não precisa ser só até a segunda casa decimal, não. Se você quiser mais para frente, né, com 3 casas, 4 casas, você pode botar o que você quiser, porque ele vai interpolar entre aqueles dois valores um dado valor com essa fração, né, daquela amplitude. Tá ok? Bom, então com isso a gente fecha as estatísticas de ordem, ou seja, a gente acaba com essa discussão no nível ordinal. Evidentemente, como os números também têm um nível ordinal, a gente aproveitou para falar dos números aí. Então, eu tenho todas as estatísticas a mediana e as demais estatísticas de ordem, né? Todas essas que a gente viu aí, quartil, decil, mediana e lá vai tudo. E também, se for numérica, né? Ou seja, nos outros níveis, que é mais complexo do que o nível ordinal, você também pode aplicar essas estatísticas de ordem toda, como a gente viu aqui, aplicando a conjuntos de valores numéricos, ok? Agora, porque os números, né, têm a coisa da ordem, aproveitando essa coisa da ordem e por serem números, a gente então, nesse nível ordinal, né, esse nível de razão e o nível intervalar, a gente pode ter esses números aqui, ou seja, a amplitude interquartílica, né, já que a gente tem números, dá para fazer uma subtração de um para o outro, né? No nível estritamente categórico, eu não podia fazer isso. E no caso daquela proposta do Tucker, a distância entre as juntas, né? Já que são números, dá para dar uma distância, ver qual é a distância de um e outro. Então, esses valores aqui são estatísticas derivadas das estatísticas de ordem, mas próprios dos números, né? Distância entre juntas e amplitude interquartílica, tá bom? Então, a partir daí,
Agora a gente estava aqui no nível ordinal, né? Então agora a gente vai mergulhar para os dois níveis mais complexos de medida, né? E vamos agora ver as possibilidades de estatísticas nesses níveis aqui, tá? Então é isso que a gente vai ver essa parte, que é para a gente encerrar essa parte de estatísticas e parâmetros até por aí, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Até a próxima.